Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Tribuna Livre aqui na TV Capital, Canal 5, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Amigos telespectadores, eu irei conversar com o Sidney, que representa o movimento sindical dos bancários aqui do Sul do Maranhão. Nós iremos discutir assuntos de grande importância. A questão das privatizações, a questão das tentativas de privatizações de alguns setores que o governo federal, junto com o Senado e o Congresso, quer fazer. A questão da situação financeira do povo brasileiro. Por que essa guerra? Por que esse país está passando por uma transformação radical em função da negatividade dos nossos políticos, dos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governo e presidência da República? Por que essa atual gestão está tentando de todas as formas dizimar o movimento sindical, que é um movimento digno, que luta pelos interesses dos trabalhadores? E o que a gente observa, que o governo do Michel Temer, que é um governo ilegal, ele está querendo tirar de vez, certo, os direitos dos trabalhadores, principalmente através do movimento sindical. Boa tarde, Sidney, muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Sidney, nós sabemos que hoje o processo político no Brasil nunca tinha acontecido isso antes. Sabemos que o movimento sindical é um movimento de muita força, é um movimento que combate, que bate de frente com os governos de municípios, Estado e União. Diante do que está acontecendo, com essas tentativas de privatizações e alguns setores privatizados, o que o senhor tem a esclarecer para a sociedade Imperatriz e região? Boa tarde, Aloysio. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Capital e do programa Tribuna Livre, né? O fato é que vivemos hoje, na história do Brasil, um dos piores momentos, né, da sua existência enquanto país, né? Você percebe que a cada dia que passa, o capital ele tem avançado, né, de forma sistemática, tem procurado tornar o Estado o mais mínimo possível, e muita gente se ilude achando que essa, digamos, eficiência estatal, no sentido de privatizar, é o melhor caminho. Basta você ver o que nós já temos de privatizações no nosso país, né? Os recursos que perdemos, em termos financeiros mesmo, com relação à privatização da Vale, o aumento da conta de energia quando a Semar foi privatizada, certo? Além de outras situações. E o que a gente vê hoje mais intensamente é a declaração do governo ilegítimo aí do Michel Temer, que diz que tem que privatizar tudo praticamente. Foi anunciada aí uma relação aí de praticamente umas 100 empresas estatais que seriam privatizadas, que serão privatizadas por essa gestão dele. E se não for por essa, vai ser por outra de um governo de direita, tipo esse. E, consequentemente, a gente vê que não tem nada de benefício para a sociedade. Pelo contrário. O que nós temos observado, inclusive agora mesmo, o presidente Temer já está transferindo Moreira Franco para um outro ministério para vir de todas as formas, imprensando, batendo, seja lá o que for, a privatização da Eletrobras. E aí, como é que fica? Você tem uma ideia, Moreira Franco, a gente já conhece, né? Da Lava Jato e tal, uma série de denúncias contra ele, que não era nem mais para se falar como ministro de Estado, né? Era para estar na cadeia, né? Mas como a justiça, apesar de dizerem que é para todos, não é para todos, vai agora assumir as Minas e Energias, né? E levar a cabo, né, o projeto de privatizar a Eletrobras, né, as empresas relacionadas ao setor elétrico. E a gente vê assim com muita tristeza, né, porque é só uma forma de sucatear mais, né, aquilo que já está sucateado e, consequentemente, trazer mais prejuízos para a sociedade, que já sobrevive com um salário irrisório com relação àquilo que deveria ganhar e vai, consequentemente, pagar um preço mais alto por isso. Eu tive conversando ontem com um amigo meu, que o nome dele é Dr. Wesley, e ele está em Atlanta, Estados Unidos. Ele disse que o que rola nos bastidores lá é que os Estados Unidos está por trás de toda essa tentativa em que a gestão nacional venha privar de tudo para que eles possam ter o poder e o domínio
das potencialidades que nós temos aqui no Brasil. O senhor, como faz parte do movimento sindical muito forte, o movimento sindical está vendo por esse lado? Com certeza. Você tem uma ideia, quando se concretizou o golpe, né, que a gente considera, eu particularmente, a minha visão é que houve um golpe parlamentar que tirou uma presidente legitimamente eleita. Por que aconteceu isso? Porque eles não teriam abertura suficiente para promover o que eles querem fazer. Certo? Você tem uma ideia, depois do impeachment, aconteceu o seguinte: praticamente todos os campos do pré-sal, né, onde estão localizados, digamos assim, a maior parte do nosso petróleo, né, eles foram praticamente doados, né, pelos norte-americanos. Hoje a gente vive uma crise muito grave na Venezuela. Não pense que é por uma questão de ineficiência do Estado. É uma tentativa dos norte-americanos assumirem, né, o controle daquele país e, consequentemente, dominarem o grande produto que é o petróleo venezuelano. E lá está tendo resistência porque existe uma parte da sociedade, uma grande parte, que não aceita essa tomada. Né? São politizados mesmo. Politizados, né, por várias situações demonstraram isso aí. E existe a crise. Qual é a crise que existe lá? É o bloqueio comercial promovido lá pelos Yankees, no sentido de não permitir que o governo que está lá continue, de modo que eles possam assumir com o governo deles e, consequentemente, assumir todo o patrimônio, né, dos venezuelanos, que é o petróleo. Basta dizer também, Aloysio, que situações como o do Iraque, por exemplo, toda aquela luta lá contra o Saddam Hussein, que a gente sabe que não estamos defendendo as práticas do Saddam Hussein, mas a autonomia do Estado, a soberania nacional daquele país. E os Estados Unidos, no afã de dizer que foram libertar o país do Saddam Hussein... Isso foi complicar mais ainda. Não, a intenção era só tomar o petróleo que existia lá. Aqui e lá teve muitas mortes, né? Aqui eles não deram tiro. Mas as coisas poderão se agravar, até porque não foi só no Iraque, foi na Síria, na Líbia. Inclusive a Síria está um derramamento de sangue muito grande, e na Líbia foi através de Muammar Gaddafi que eles tentaram de todas as formas, virou um inferno. E outra, na verdade, o que a gente observa é que o interesse dele é em toda a América Latina, principalmente nos países que têm potencialidade. No caso do Brasil, não houve derramamento de sangue, mas da forma que eles estão querendo conduzir as coisas, principalmente com erros gravíssimos em relação ao Supremo Tribunal Federal, por prender alguns políticos, mas os mentores de toda essa situação eles não prenderam. Porque os cabeças de tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país, você está entendendo? É o PMDB, os grandalhões do PMDB e do PSDB. E isso eu acredito que a sociedade não vai aceitar. Você vê dessa mesma forma? A minha visão aqui é particular, é pessoal, né? Não falo assim representando a entidade da qual eu faço parte, porque eles têm uma visão diferente com relação a essa leitura. Mas eu concordo plenamente, pessoalmente falando, de que existe uma separação, existe uma divisão, existe um tratamento desigual entre um político de um partido e de outro, né? Você tem uma ideia, o cara lá do PSDB lá de Minas, né? Foi governador e tal, ele foi condenado em segunda instância, né? Então, naturalmente, o que devia acontecer? Devia ser preso. E não está preso. Não está preso. E eu não acredito que ele também irá preso. Exatamente. Existe uma corrente o seguinte, que a prisão, ela veio para os partidos de esquerda. Isso é o que eu estou observando aqui. Nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos conversando com o Sidney sobre movimento sindical e também sobre a questão financeira do nosso país. Escola Coelho Neto, educação infantil, ensino fundamental e médio com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, matrículas abertas. Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre. Amigo telespectadores, você pode entrar em contato no 91045285. Esse aqui é o nosso WhatsApp. Entre em contato. Eu quero mandar também um grande abraço para o meu amigo Paulinho ali do Entroncamento.
ele trabalha com manutenção de automóveis. Nesse horário, eu tenho certeza absoluta que tanto ele como os funcionários da sua empresa estão assistindo o nosso programa. Nós sabemos que a guerra, nesse momento aqui no Brasil, não é apenas financeira, não é crise financeira, é crise política. Há como mudar esse quadro da forma que aí está, Sidney? Aloysio, é importante nós termos a ideia de o que gerou essa crise, né? Quer dizer, nós tivemos aí uma crise econômica mundial que iniciou-se em 2008, que repercutiu nas grandes potências do mundo. E o Brasil, naquele momento, houve uma superação dessa crise, houve um equilíbrio. Por quê? Porque enquanto o mundo estava, digamos assim, no fervor da crise, aqui o governo brasileiro, na época, ele resolveu investir no consumo, investir, proporcionar investimentos ao país e, consequentemente, por isso aí nós conseguimos, naquele momento, superar essa situação. E a situação andou até um certo ponto estável. O brasileiro ele pôde comer melhor, ele pôde consumir mais, gerou emprego, gerou renda. Só que o que acontece é o seguinte, existe um momento nessa situação que eles disseram o seguinte, as pessoas que estavam acostumadas a perder as eleições, né, digamos assim, o PSDB, eles disseram, não, nós vamos dar um jeito aqui de tomar esse negócio, porque senão a gente não vamos conseguir ganhar nunca essa eleição. E aí eles começaram a gerar uma outra crise, né? Já estávamos em dificuldade, né, em função de não conseguirmos mais sustentar aquela situação que o Estado tinha proporcionado, e veio a crise política. Aí, com a crise política, junto com a crise econômica, aí que o negócio desandou. E essa crise política, para se reverter ela, é necessário que haja um pacto, né, nacional, né, entre os setores que realmente estão interessados no bem do país, no desenvolvimento do país, e não em criar essa guerra ideológica que existe hoje, né, entre uma turma e outra, né? Porque se não houver essa possibilidade, essa disponibilidade, nós vamos praticamente ter uma guerra civil nesse país, né? Porque você vê de um lado, uns defendem uma bandeira, de outro lado, outro defende outra bandeira. E não se chega num consenso, não se chega num pacto nacional, fica difícil reverter uma situação como essa, né? E, consequentemente, só caminhar mais e mais para uma situação que pode se agravar dia após dia. Que isso é o que interessa para países que querem colocar a mão no que é nosso. Veja bem, nessa situação, a gente observa o seguinte, na gestão do PT, eles ganharam 4 eleições consecutivas, todas do PSDB. Na época do PT, eu não estou aqui defendendo bandeira política, o nosso programa não defende bandeira política, mas na época do PT, a gente viu que o homem que trabalhava, que nunca deixou de trabalhar porque tinha emprego demais, a construção civil alavancou, a agricultura alavancou, e a gente viu no aeroporto o pobre voando, a gente via nas concessionárias de moto, as pessoas comprando moto, de automóvel comprando automóvel, aonde se vendia máquinas agrícolas, as pessoas comprando, e isso tudo acabou. Essa guerra de produção, de competitividade, ela deixou de existir. Um país que chegou à 6ª economia maior do mundo, e hoje nós estamos nessa defasagem, mais de 13 milhões de desempregados. As faculdades públicas estão arrasadas, e o que a gente observa é que o governo só procura levar mais para o grande e para o pequeno não, principalmente a saúde. Essas mobilizações têm como mudar esse quadro? Luiz, essas mudanças, na minha opinião, só ocorrerão se houver, de fato, uma mudança na estrutura política do país, né? Eu não falo só na questão da escolha do presidente da República. Envolve, inclusive, a escolha dos deputados federais, né? Porque, caso as pessoas não saibam, mas quem manda no país é o Congresso, certo? São os deputados federais, são os senadores, na questão macro. Na questão estadual, parte para a mudança de mentalidade dos governos estaduais, das Assembleias Legislativas, e na questão municipal, prefeitos e vereadores. Quer dizer, se não houver uma mudança de mentalidade, no sentido de administrar para o povo, em vez de administrar para si, não haverá mudança. Por isso que é importante
Nós estamos vivendo aí um período pré-eleitoral, daqui a um dia vamos ter eleições gerais para presidente, deputado, governador, senador. É importante que as pessoas façam essa reflexão, de modo a gente caminhar no sentido de eleger pessoas que realmente tenham interesse em mudar essa situação do país. Sigmei, nós temos observado também a questão, vocês como são funcionários de instituições financeiras, como é que está a movimentação em relação a quadro de funcionários? Olha, com relação a essa questão do funcionalismo, né, dos bancos, digamos assim, de onde eu trabalho, que eu posso falar, o que existe é uma diminuição progressiva, né, do número de funcionários para atender, a substituição pelo autoatendimento, digamos assim, levar o cidadão a ele mesmo se autoatender, mas, apesar disso, tem aumentado, né, nas agências o fluxo de pessoas, né, porque houve uma democratização, né, nos últimos governos, do acesso ao serviço bancário, aos créditos e tal, certo? Então, consequentemente, continuou a existir, entendeu? Um aumento progressivo de pessoas, né, para ser atendidas. E, por outro lado, não teve funcionário suficiente para atender. E os bancos não têm se preocupado com essa questão, o que tem ocasionado sobrecarga de trabalho, adoecimento, né, de colegas bancários, e uma questão que tem se agravado dia após dia. E, apesar de estarmos o tempo todo lutando, fazendo campanha, fazendo mobilizações, paralisações, greves contra isso, temos avançado pouco nesse aspecto por conta das atitudes do capitalismo, dos banqueiros. Ok, nós iremos para o nosso intervalo comercial e logo em seguida voltaremos com o Sidney. Agora nós iremos falar sobre as bancadas, onde existe na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e no Senado. Já já estaremos de volta. Escola Coelho Neto, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com curso de inglês incluso em todas as séries. Em parceria com o Projeto Uno Internacional, oferecemos certificação TOEFL para nossos alunos de 5º, 9º e 3º ano médio. Nivelamento em português e matemática, oficina de redatores e leitores, simulado do Enem e coach internacional. Laboratório de Química, Biologia, Informática e modernas bibliotecas. Escola Coelho Neto, matrículas abertas. Rua Paraíba 1518, fone 3524-8463. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, aqui na TV Capital, Canal 5, Rede TV, o canal da família do Sul do Maranhão. Nosso telefone para contato é no 9104-5285, que é o nosso WhatsApp. Nós sabemos que a Câmara de Vereadores, ela tem que ter uma responsabilidade para com as comunidades, em todos os setores. E isso com 21 vereadores. Os vereadores têm proposto algumas melhorias para vocês que são funcionários, principalmente em relação aos atendimentos, onde as pessoas têm que ter banheiro nas instituições, onde tem que ter segurança, onde tem que ter assento? Nós temos, nos últimos tempos, tentado uma parceria, né, com a Câmara de Vereadores. Das vezes que os procuramos, fomos atendidos, fizemos algumas audiências públicas, inclusive, relacionado a fechamento de agência, principalmente, e demonstraram, digamos assim, apoio nesse sentido, né? Discutimos também a questão da lei das filas, e existe uma lei municipal que ampara isso aí, isso de legislações passadas, né, que já foi aprovada e está em vigor, que cabe ao cidadão estar também acompanhando, fiscalizando e denunciando quando julgar que ultrapassou o seu tempo, né, de atendimento. E temos mantido essa parceria, né, de certa forma amigável, e é assim que a gente tem procurado estabelecer esse diálogo, né. Sidney, em relação aos nossos deputados estaduais e federais, eles têm tido preocupação, principalmente em dar condições para que os movimentos sindicais tenham acesso a que tanto eles necessitam, principalmente em defesa dos trabalhadores? A gente percebe, assim, de certo modo, uma despreocupação, né, por parte dessa turma, né. Quer dizer, você percebe o interesse maior dos deputados quando se aproxima esse período agora, né, de pré-campanha eleitoral, porque eles veem a possibilidade de angariar votos, né. Mas, assim, a gente vê assim, que não existe assim, essa demonstração no sentido de, com exceção, claro, de alguns que realmente se interessam, né, que quando são procurados, seja em Brasília, seja em São Luís, seja na região, eles se mostram presentes,
mas são poucos, né, comparado aos muitos que são 513 deputados que tem na Câmara, né, e que boa parte deles não estão interessados nessa discussão, né. Mas, apesar disso, as comunidades têm procurado, têm feito o seu papel de buscar, né, esse apoio, apesar de ter sido muito ínfimo, né, a participação deles. Nós tivemos recentemente fazendo algumas manifestações aqui na cidade de Imperatriz, e, inclusive, a gente não viu participação desses parlamentares, nem da Assembleia e nem do Congresso. E algumas agências bancárias foram fechadas aqui em Imperatriz. E também a gente não conseguiu perceber a presença deles. E essas agências fecharam. Vocês procuraram esses parlamentares para defender realmente os interesses da população de Imperatriz e região? Tem uma situação bem peculiar, Aloysio, que aconteceu, que foi o fechamento da agência, a tentativa de fechamento, que depois fechou, claro, da agência Praça da Cultura, do Banco do Brasil, certo? Além também da agência do Banco do Nordeste, na Bernardo Sayão, e a agência do Banco da Amazônia, a Sailândia. E diante dessa discussão, os sindicatos bancários procurou o empresariado de Imperatriz, né, a Associação Comercial, acho que o CDL também, a Câmara de Vereadores, e essas pessoas, os representantes mostraram dispostos, né, a abraçar essa causa, né, porque é de interesse geral da comunidade. E aí formaram uma equipe, foram até Brasília, né, cobrar uma atitude dos nossos deputados, dos senadores e tal. E lá conseguiram reunir com boa parte da bancada maranhense para tratar desse assunto. Houve o comprometimento dos deputados, no sentido de que iam brigar para isso, nem que tivesse que como é que chama o negócio da pauta lá, de obstruir a pauta, né, de votação. Mas, assim, até onde a gente soube, ficou só no discurso. Fechou o Banco do Brasil, Praça da Cultura, fechou o Banco Nordeste, Bernardo Sayão, e fechou, consequentemente, o Banco da Amazônia, de Açailândia. Ou seja, a turma foi lá, foram recebidas, mas a ação prática, né, conforme foi prometido, não aconteceu. Quem foram esses parlamentares que foram lá em Brasília? Eu não teria como te nominar as pessoas, mas foi em torno de uns 8 a 10 deputados que já estavam lá, né, que se reuniu com o pessoal daqui, que propuseram essa alternativa. Bem, nós temos 18 deputados federais aqui do Maranhão, né, na bancada. O que a gente observa é que esses deputados federais, eles não estão muito preocupados, principalmente aqui com o sul do Maranhão. Nós temos apenas um deputado aqui, certo, que é o Deoclides Macedo. Você tem visto ações desse deputado aqui na nossa região? O deputado Deoclides, ele tem se posicionado, sim, né, com relação a algumas questões, inclusive de âmbito nacional. É importante a gente lembrar, Aloysio, que uma questão que foi muito danosa para a sociedade, que o deputado Deoclides estava como uma das pessoas que defendeu, né, a questão da votação da reforma trabalhista, né, foi um dos nomes que se levantou, um dos nomes também que a gente não pode esquecer, que também, apesar de não ser da região, está o tempo todo participando aqui, que é o Everton, né, que é um cara que bateu de frente mesmo lá, hoje é líder das minorias, né, da Câmara dos Deputados, além de outros parlamentares também do Maranhão, né. Então, eu creio assim, que o deputado Deoclides tem feito um trabalho realmente procurando, junto com o governo do Estado, trazer benefícios para algumas comunidades aqui de Imperatriz. Apesar dele estar sozinho aqui, que eu acho que aqui na nossa região nós temos condições de eleger no mínimo 4 deputados federais e no mínimo 10 deputados estaduais. E pelo que nós estamos vendo, isso vai ser muito difícil se concluir esse projeto nesse ano de eleição. Pois é, o que acontece é que existe muita pulverização, né, na questão das candidaturas. Se houvesse realmente a preocupação, não com a questão particular pessoal dos deputados, e eles se juntassem, tipo assim, não, cara, vamos aqui da região, vamos botar um deputado, um candidato de cada partido, a federal, por exemplo. Já seria mais fácil a gente conseguir aglutinar pessoas nesse sentido. Você tem uma ideia, o PCdoB do Maranhão, pelo que eu pude ler, vai lançar só 2 deputados federais. Só 2 em todo o Estado? Todo o Estado. Eu acho muito pouco. Qual o objetivo? De eleger os 2 deputados, né, concentrar os votos nesses 2 deputados, e também dar oportunidade para outros partidos que vêm pela coligação, para eles também... Ah, sim, os que possam vir com outras candidaturas. Exatamente. É uma estratégia arriscada, pode ser,
Mas, por outro lado, eu achei bem coerente no sentido de fazer com que a coisa não se disperse tanto. Aqui em Imperatriz, nós temos quantos pré-candidatos a deputados federais? Né? São muitos. Já o superaram 8. Pois é, e já pensou? Quantos desses 8 vão conseguir a eleição? Você tem uma ideia, na eleição passada nós tivemos aqui tivemos Rosângela, Hildon Marques, que mais? Rosângela, Hildon Marques, e não lembro dos outros. Pois é, e teve mais alguns aí que acabaram dividindo os votos e, consequentemente, atrapalhando a eleição de um deles, né? Então, é meio complicado essa questão. Agora, nessa eleição, o que a gente vê se despontando com mais frequência nas redes sociais é o deputado Madeira, que Deus me livre dele voltar. Deus me livre. Eu, radicalmente, sou contra. E também a doutora Graça. Certo? Parece que tem 2 ou 3, mas está muito tímido ainda. Mas, quem sabe, poderá aumentar mais a popularidade deles aqui. Mas, Sidney, deixa eu te perguntar uma coisa. No movimento sindical, existe pré-candidaturas? Movimento sindical, nós não discutimos essa questão de pré-candidatura. Pode ser que ocorra ainda essa discussão, né? Mas a priori não houve nenhuma articulação nesse sentido. Chegamos a conversar em bastidores assim, mas nada assim que levasse para uma discussão a nível de assembleia para indicarmos alguém. Mas temos sim uma preocupação em elegermos pessoas realmente que vá nos representar. Basta falar da questão da reforma trabalhista aí, que trouxe muitos malefícios para a sociedade, da terceirização também irrestrita, da reforma da Previdência, que, passadas as eleições, dependendo do governo que entrar, eles vão aprovar, entendeu? Se for um governo de extrema direita, vão aprovar. Se for um governo de centro-direita, vai aprovar também. Por quê? Porque é a lição de casa, né, do capitalismo. Os Estados Unidos querem que seja feito. Você vê uma ideia, quando a reforma da Previdência estava previsto de ocorrer a votação, o mercado estava todo torcendo para que isso acontecesse. Aí eu te pergunto, Luiz, por quê? Por que o mercado é interessado na reforma da Previdência? Porque vai favorecer os grandes bancos, né? Inclusive, esse atual presidente disse que liberou tudo, isentou tudo. Isso é verdade? Verdade. Quer dizer, enquanto que dizem que a Previdência tem um rombo bilionário, isso a gente sabe que é mentira, porque a própria CPI da Previdência demonstrou isso aí, que não existe esse rombo. Mas apesar disso, né, o governo acha por bem isentar os bancos, como o Itaú e outros bancos aí, de pagar o que estavam devendo para a Previdência, no sentido de beneficiar eles. Entendeu? Então, como é que eu quero resolver um problema de déficit se eu vou dar isenção para essas grandes empresas? Inclusive, essas grandes empresas estão na maioria da bancada ruralista no Congresso, que já superaram 200 deputados federais. A maior preocupação hoje nossa é que eles retornem, inclusive a própria bancada do Senado, que já superou a maioria. Então, está na mão do grande, ele deixa o grande de lado e vem tirar apenas do pequeno, inclusive sobre o salário mínimo. Isso não há uma preocupação dentro do movimento? Com certeza. Voltando à questão anterior que eu te falei, sobre a questão dos deputados, nós, a priori, não vamos defender nomes, mas nós vamos fazer campanha contra os deputados que votaram a favor dessas reformas. Vocês vão relacionar esses nomes? Relacionar na mídia televisiva, no rádio e tudo mais. Já está circulando em São Luís uma propaganda, podemos trazer para a TV Capital também depois, certo? No sentido de nós denunciarmos o que esses caras fizeram contra o trabalhador brasileiro. Amigo telespectadores, nós estamos discutindo uma questão aqui em relação a deputados, vereadores, senador, presidência da República e um dos países que mais tem tentado nos prejudicar aqui no Brasil. Caso isso venha a acontecer, se não houver uma revolução, nós temos como sustentar essa barra, porque eles estão vindo com tudo. Estão vindo com tudo, o capitalismo vem aí com sede mesmo, com muita sede ao pote, e se nós permitirmos, né, eles vão nos abocanhar. Você tem uma ideia, passado aqui essa fase aqui de eleições, aí tudo que de fato eles quiserem aprovar, eles vão aprovar. Por quê? O deputado que perder a eleição, ele não está nem aí para mais nada, né? E o que ganhar a eleição, ele vai ter 4 anos para enrolar o eleitor para depois voltar de novo, entendeu? Então,
o que tiver de projeto de pauta-bomba para ser votada, digamos assim, pós-eleição, eles vão conseguir aprovar. Um país que está sendo desviado 600 milhões de reais por dia dentro da lama da corrupção. Meu amigo, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e fico à disposição para as suas colocações finais. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade, né? É muito importante ter um programa de debate como esse. E sempre que quiser, nós estaremos aqui à disposição para falar, para discutir as questões relacionadas ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso país. E conclamo a sociedade a ficar atenta quanto à questão eleitoral desse ano. É um caso muito sério, uma situação muito grave que o país está vivendo. Nós precisamos eleger pessoas que realmente nos representem de forma digna. Ok, muito obrigado. Eu conversei com o Signei, representa o movimento sindical dos bancários aqui do sul do Maranhão. Amigo telespectadores, eu quero agradecer a sua audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Tchau.